como que a gente pode fazer para perceber, assim, identificar, sentir algo de errado na vida do nosso filho, dos nossos filhos, vamos dizer? Sim, eu vou responder essa pergunta com a ajuda da Camila, tá bem, Camila? Mas antes, Serginho, quero dar só um recadinho para os pais que estão nos assistindo. A Bíblia fala que o filho ele é herança de Deus para nós. Então, a gente vai estar falando sobre as fases de desenvolvimento de uma criança, vamos falar também um pouco sobre o autismo, né, dando continuidade ao que foi falado no quadro anterior, mas o que eu quero te dizer é o seguinte: você pai, você mãe, foi Deus que colocou no ventre da mulher, você mamãe e sua criança. Então, nós não sabemos tudo, mas nós podemos melhorar a cada dia no nosso papel de pai e de mãe. Então, não permita, sabe, que a angústia, que as frustrações... Às vezes acontecem essas emoções no nosso dia a dia em relação à criação dos nossos filhos, mas não permite que elas tomem conta da sua forma de viver. Seja forte e procure obter conhecimentos para que você possa, sim, ser um pai e uma mãe de melhor qualidade. E eu vejo que o inimigo ele usa de uma arma muito grande, que é a acusação, para fazer com que a gente se sinta pai e mãe incapaz, para que você veja somente os seus erros, mas fixe, né, no seu Redentor, que é Jesus. Jesus vive, Ele está aí na sua casa nesta manhã. O Senhor vai trazer para você conhecimentos aqui agora, nesse quadro, e você vai poder, sim, ser um pai e uma mãe melhor do que você foi ontem, você vai ser hoje. Então, adquira conhecimentos. E falando em conhecimentos, Serginho, como que eu vou saber se o desenvolvimento do meu filho está atrasado? Você disse que a mãe falou que nem a médica tinha percebido. A Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento. Então, por exemplo, você tem uma criança de 2 aninhos, e você espera, nós esperamos, né, Camila, que uma criança de 2 anos ela já fale alguma palavra, que ela esteja andando, né, que ela consiga se relacionar com as crianças da idade dela, lógico, respeitando a fase que ela está vivendo, que é de egocentrismo, né? A própria questão da dentição tem que ser observada e tem fase própria para isso. A gente precisa de ter conhecimento para saber o que você espera de uma criança em determinado período, fase da vida dela. Acontece que, às vezes, os pais eles ficam comparando o próprio filho assim, o meu menino tem 1 ano, não andou não, mas a minha sobrinha andou. Minha vizinha, a filha dela já tem 5 dentes, a minha não tem nenhum ainda. É até desleal, Vanessa, essa comparação, vamos usar essa palavra desleal aí, até essa comparação, por exemplo, entre irmãos, porque são diferentes, São né? diferentes. Mas a Camila me ajuda a completar aqui na resposta. Para a mãe saber se existe algum atraso, ela precisa de entender o que a gente espera de uma criança em determinada fase da vida dela, não é? Exatamente. Ela deve procurar ajuda de outros profissionais, né? Alguns profissionais que são mais especializados na área. No caso do autismo, nós vamos abordar aqui mais adiante, o autismo tem um autismo regressivo, então, até determinado momento, a criança apresenta todas as habilidades, né, intocadas, e após um determinado momento, o 1º, 2º ano, ela passa a regredir. Então, ela adquiriu uma... E também tem níveis, né, Camila? Tem os níveis. Então, são que níveis aí é muito chamado sutis. espectro autista. Não está nem usando muito esse nome mais não, né? Agora está utilizando, a gente vai falar mais à frente, da nova edição, né, do Manual de Saúde Mental, que ele englobou, né? Síndrome de Asperger, nós vamos falar mais à frente. Então, agora a gente englobou no espectro do autismo, porque existem níveis mais baixos, né, mais leves, os moderados e os mais graves. E existe essa questão do autista que, até determinado momento, isso antes dos 3 anos, ele age como uma criança típica, ele fala normalmente, né, adquire a linguagem, interage, só que, de certa forma, só que depois de um determinado momento, os pais começam a perceber que ele regrediu, ele cessa, né, ele para de falar, ele para de procurar contato. Isso acontece, né, com frequência. Por isso que é importante os pais estarem atentos e acompanhar uma criança, né? Se o pai fica o dia inteiro fora de casa e não acompanha, como que ele vai saber se a criança está tendo algum atraso no desenvolvimento da linguagem, no psicomotor no geral, né? Para falar, para andar, tudo que se refere a ela, para o pai saber, ele tem que acompanhar. Agora, Vanessa e Camila, o que a gente pode, assim, pelo menos mensurar ali, elencar como sendo, de fato, os atrasos no desenvolvimento infantil, que aí sim os pais têm que observar? Como eu falei, né, Camila e Serginho, um atraso, gente, é algo que vai ficar muito óbvio para você. Por exemplo, seu filho tem 2 anos, ele não fala nada, é um atraso na linguagem. Ele tem 3 aninhos, não está andando, é um baita de um atraso, Sim. não é, Camila? Sim.
é interessante a gente conhecer um pouquinho sobre o desenvolvimento psicomotor da criança, né, para a gente até responder essa pergunta. A criança, quando ela nasce, ela passa a se desenvolver em várias áreas. Então, na área da linguagem, ela aprende a se comunicar, ela aprende a compreender instruções, a compreender gestos. Na área da cognição, ela aprende a resolver questões do dia a dia através do raciocínio lógico. Na área motora, ela aprende a utilizar os membros para andar, levar um copo à boca, para poder escrever, segurar etc. o copo, segurar lápis, o copo. né? Além disso, ela aprende áreas muito importantes, né, habilidades muito importantes, como se socializar com as pessoas, autocuidado, né, escovar os dentes, tomar banho. Isso tudo são marcos no desenvolvimento da criança que a gente deve observar. Cada marco tem um período para que ele se estabeleça, né? Então, quando esse marco não se estabelece naquele período que a gente espera, a gente pode cogitar um atraso no desenvolvimento. Agora, é importante a gente levar em consideração que é umas variáveis. Se o ambiente não está sendo favorável, né, para que a criança seja estimulada, né? Então, a gente tem que verificar essas questões. Eu estou lembrando também de falar o seguinte, aquela criança também que nasceu prematura, né, esse desenvolvimento também não vai acontecer dentro desse tempo esperado, né? Exatamente. A gente não espera que a criança prematura tenha o desenvolvimento na mesma fase, né, que uma criança que nasceu a termo, né, no tempo correto. Ou uma criança, por exemplo, com síndrome de Down, Serginho, ou qualquer outra síndrome, ou com o autismo que está sendo falado aqui hoje, é óbvio que o desenvolvimento dela não vai se dar nesse tempo considerado normal. Normal. Né? Agora, sobre causas, o que a gente também pode aí já pensar sobre causas desses citados aqui, atrasos aí? Pode falar. Sim, nós podemos pensar nas causas pré-natais. Então, ainda na gestação, existem exames que podem verificar algumas causas, né, como é a síndrome de Down, né, o caso das síndromes genéticas. Outra causa seria a ingestão de álcool, de droga pelos pais. No parto, existe a questão da infecção, né, a criança pode contrair alguma infecção que pode gerar um atraso. O sofrimento fetal, asfixia, após o parto, né, no decorrer da infância, desnutrição, né? Até mesmo o sofrimento, alguma coisa psicológica que aconteça com essa criança pode gerar algum tipo de atraso, então a gente tem que estar atento, né? Isso aí vale, Vanessa, por aqueles aspectos que nós que vivenciamos assim, esse contexto de igreja, né? Comumente, aquele que a gente já chama assim de rejeição. O pai não quer ter o filho, a mãe não quer ter aquela criança, o pai abandona a família, há uma separação, a própria produção independente, tudo isso pode ser incluído aí também nessa questão de causas? Vanessa também tem conhecimento a respeito dos fatores ambientais, né, Vanessa? Olha, quando uma mãe ela rejeita a criança, não foi uma criança bem planejada ou não foi planejada, isso vai trazer alguma dificuldade a nível emocional, sim, principalmente se a criança, após nascer, conviver em um ambiente de rejeição. Agora, quando a gente fala, por exemplo, de síndrome de Down ou ao próprio autismo, não existe uma comprovação, no caso do autismo, que uma rejeição vai gerar o autismo. São pesquisas que estão sendo feitas, né, Camila, ainda pelos cientistas, e pelo autismo ainda não tem assim, uma causa específica. Eles estão tentando entender muito pelo lado genético. Exato. Agora, se você, por exemplo, teve uma criança gerada em meio à rejeição, por N motivos que só você mesmo sabe, eu creio que Deus realmente possa restaurar nessa manhã o seu coração e trazer algo novo na vida dessa criança que foi gerada dessa forma. Porque quando não tem cura na alma, não tem cura nas emoções, essa criança vai crescer com um desequilíbrio emocional e esse desequilíbrio vai trazer vários problemas, vai desencadear várias dificuldades várias áreas da vida dela, cognitiva. Uma criança rejeitada, Serginho, ela vai ter dificuldade de aprendizagem, ela pode demorar para falar, tem então pode dificuldades desencadear, sociais, né? não vai conseguir interagir. Então, a rejeição, ela vai trazer doença na vida de uma criança e precisa de cura e ser tratado realmente. E é interessante assim que às vezes um problema como esse, as pessoas não costumam buscar um médico por causa disso. Né? Se a criança não fala, ela não anda. Acha que dando tempo ao tempo resolve. Né? Então eu vou perceber que meu filho não está escutando, você vai procurar um médico, né? Eu percebo agora que ela não está enxergando, vai procurar um médico. Tem 3 anos, não fala, vamos lá procurar. Mas quando é uma questão da alma, as pessoas ainda resistem em buscar ajuda. E uma alma adoecida, ela vai trazer problemas em todas as outras áreas da nossa vida. Né? E em todos os tempos da vida também. Em todos os tempos da vida. Agora, nós falamos no bloco anterior ali sobre o autismo.
A síndrome de Asperger, ela já é incluída no autismo? Sim. Sim. O que é a síndrome de Asperger? Pessoal de casa. A síndrome de Asperger, eu tenho dificuldade de falar Asperger. Asperger. Ela ela é o autismo, só que mais brando, né, Camila? Isso. Como a gente falou agora há pouco, tem um manual, né, de diagnóstico para distúrbios mentais, né, de saúde mental, que é o DSM. Na versão anterior, no DSM-4, havia essas subcategorias para distúrbios autísticos, né? Então tinha síndrome de Asperger, entre outras subcategorias. Agora, nessa versão atual, que é o DSM-5, eles englobaram, colocaram tudo em um espectro, como a gente falou agora há pouco, e a síndrome de Asperger seria comparada a essa parte mais leve do autismo. Disse daquele Lionel Messi. O Messi, ele tem isso. E a gente estuda assim, Serginho, que nessa síndrome, as pessoas têm ira de conhecimento, ira de interesse. Então, por exemplo, a gente percebe que o Messi, ele não tem uma boa capacidade de comunicação, a gente pode perceber isso nas entrevistas dele, de socialização. Ele não aparece. Não aparece. Só que ele joga bola bem demais. Porque a concentração, o foco ele dele foca só naquilo ali, ele faz excelentemente. E nessa parte dessa síndrome, por exemplo, a pessoa pode não ter uma grande dificuldade de comunicação, a parte intelectual, né, Camila, não é muito prejudicada. Isso. É interessante, Vanessa, que como os sintomas são mais sutis, pode passar a vida inteira sem fazer um diagnóstico, porque a gente pode encarar essa criança como ou adolescente como uma pessoa tímida, né? Aquele seu colega tímido da escola, justamente por essa dificuldade de comunicação e que não afeta tanto assim as outras áreas como no autismo clássico, né? Que vai ter as outras áreas bem afetadas e os sintomas bem evidentes, né? É verdade. Agora, para a gente encerrar o nosso tempo aqui, gente, que loucura o nosso tempo aqui na TV, gente. É assim, 1 minuto parece que são 2 segundos. Para a gente encerrar, meninas, assim, estamos falando nos atrasos, falamos um pouquinho lá. Como estimular, então, para a gente encerrar, essa criança que tem, né, dos mais variados tipos de autismo aí? Eu vou falar umas 2, 3 dicas, Camila, mas tem uma assim que está no meu coração para você que tem uma criança autista. Ame seu filho. Se ele não for autista, ama de qualquer forma, ama com esse amor incondicional, sabe? Potencialize aquilo que ele dá conta de fazer, comunique-se com ele da forma como ele consegue comunicar com você, mas ame com um amor singular, um amor que Deus pode derramar no seu coração. Porque uma pessoa, o ser humano mais precisa, gente, é de ser amado, tá bom? Como a Vanessa falou, a gente tem que aceitar, porque quando a criança nasce, a gente passa por um luto, né? O luto do filho ideal, mas a gente pode perceber posteriormente que ele pode trazer muitas alegrias para a gente pode ter muitas experiências positivas com essa criança, né? E é interessante pensar nessa criança, como ela tem algumas dificuldades, alguns sintomas que já foram falados até em outro bloco, pensar na rotina da criança, estabelecer uma rotina fixa, né? Uma rotina que dê previsibilidade para ela, se comunicar de uma forma mais objetiva com ela, né? Estimular, né, a linguagem através de brincadeiras, através da troca desse diálogo e procurar os profissionais, né? Porque esses profissionais auxiliam, né? A questão da fala, a questão do cognitivo, da dificuldade de aprendizagem que pode ter. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.